Quando a gente fala de cabelo curto, para muitos cabeleireiros passa a ser o ponto em que o cabeleireiro tem medo, ele se sente inseguro, o estômago gela, e tem profissionais, inclusive, que passam esse serviço além. Tá aqui um belo exemplo de cabelo curto, onde o maior argumento são os detalhes. Seu cabelo já tá curto, a área de pentear é muito menor e tá aí o desafio. Tem um detalhe super especial nesse corte, e eu acho que essa é a palavra-chave assim, nos meus anos de experiência. Percebo em sala de aula que a principal dificuldade do cortador para cabelos curtos não está ligada propriamente a cortar, mas sim a pentear, porque a área no cabelo curto é muito menor. Eu não tenho esse espaço para fazer um movimento que é uma espécie de vício para os cortadores, que é o movimento circular de pente. Então você vê muito frequentemente as pessoas fazendo isso aqui, ó. No cabelo tão curto como esse, não há esse espaço. Então a gente vai usar o pente pensando o tempo todo como um puxador de cabelo. Vou pedir para que você preste atenção nesse detalhe e a gente inicie esse corte, copiando o formato de crânio da Ju, que aliás tem uma formação craniana perfeita para esse tipo de corte. Olha só, o pente é posicionado na raiz e ele simplesmente traciona para fora. Quando ele tem um comprimento que eu desejo, eu seguro e corto. Agora, para dar continuidade a esse trabalho, pego a próxima seção e vou usar o mesmo raciocínio. Então repara que não há espaço para movimento circular do pente. E assim eu venho girando com cada uma das seções, pensando sempre no espelhamento da forma craniana. Então o crânio determina o tipo de caimento que eu vou fazer. Eu não estou pensando na nuca e não estou pensando no topo. A gente está iniciando o trabalho nessa zona intermediária. E agora eu vou fazer no lado esquerdo rigorosamente a mesma abordagem. Então eu procuro ter esse cuidado, né, de me manter de frente para o cabelo, evitando torção de coluna, evitando torção de cabeça, muito comum, né, para cortes curtos. Às vezes o profissional está tão absorto na busca do corte perfeito que ele acaba se colocando numa posição que potencializa a chance de lesões. Para você que já acompanha o nosso trabalho, você sabe, eu acredito mesmo que essa aqui é a região mais importante do corte. Por esse motivo eu vou cortar a seco, que eu chamo de véu. Então, ó, meu contorno intermediário já está pronto, tá? Mas vamos pensar agora na parte da lateral. E eu quero te mostrar uma variação de camadas feitas na horizontal. Gosto muito, uso muito e vou compartilhar com você agora. Observa que o meu guia está super claro e observa a continuidade desse trabalho agora. Seção de número 2. Eu vou dividir da mesma forma e vou juntar ambas as seções. Estou olhando o meu primeiro guia e vou cortar por ele. Então eu estou usando o fio de cima como referência. E o mesmo vai acontecer na seção de número 3. Vou dividir e usar a seção de número 2 como referência. Está aqui o guia no meu dedo. Então, essa zona intermediária eu já terminei. Isso aqui para mim é véu. Então acredito demais nisso, sabe? Em você não estar improvisando, recortando, checando novamente. Não, tendo muita clareza do que precisa ser feito. Exatamente o que fizemos do outro lado. Eu divido com o próprio pente e puxo buscando o comprimento que eu desejo. Está aqui o meu guia de continuidade da parte de trás.
Ó, isso aqui já é véu. Então, de uma maneira muito direta, você vai ao ponto. E claro que eu imagino que nesse momento que você acompanha esse corte, essa sobreposição de orelha, esse excesso de comprimento no contorno do rosto pode incomodar você, mas não se iluda, vai valer muito a pena brincar com esses acabamentos a seco. E aí sim, você pode chegar a um nível de refinamento excepcional. Nós vamos pensar nessa cópia de crânio também na região superior. Então aqui é muito confortável trabalhar. Você vai perceber que eu estou buscando a mesma curvatura craniana na minha linha de corte. Então eu vou fazer essa sessão para você ver, eliminando a sensação de desfiado, que você já sabe que eu não costumo indicar, ó, e girando, fazendo essa curvatura craniana para um lado e para o outro. Então, a partir de agora, eu tenho condição de sobra de olhar para esse cabelo com muita verdade. Então, dessa forma, eu posso ver os pontinhos que eu não gosto e posso começar a trabalhar o perímetro, e é essa parte que você vai acompanhar agora. Então, vamos pensar nesse contorno de rosto sem desfiar. Eu vou criando interrupção para criar gominhos, mas mantendo pesado. Quanto mais sólido ele for mantido, mais estável ele deve ficar no dia a dia. Por isso eu sou tão fã da abordagem pensando nos contornos como véu. Eu vou ter muito maior controle agora do que tentar fazer esse tipo de detalhamento na fase úmida, especialmente se for uma cliente que você não conhece bem. Então imagina, uma cliente veio para o seu espaço na primeira vez, se você não tem muita experiência com cabelos curtos, você já vai estar com a sua técnica sendo levada ao limite, né? A ansiedade, a tensão, e ainda você tenta buscar o perímetro perfeito na fase molhada. É uma receita para insucesso, ou pelo menos para muito maior cansaço. Eu já gosto muito desse contorno e chegou a hora da gente observar com muita atenção o corpo. Existe algum pontinho de volume que te desagrada? Alguma sensação de cheio, como aqui, ó? Então, para retirar um pouco de densidade dessa região que eu te mostrei, eu vou usar um pouco de slice. Olha aqui que eu tenho aqui, ó, fios de tamanhos regulares, e só com essa quantidade, olha o que aconteceu naquela região que se mostrava aparente. Você vê que numa primeira passagem já saiu quase 70%. Eu ainda tenho um pontinho de volume aqui, ó.
cada cabelo é um universo diferente. Nesse topo aqui, ó, eu vou usar um pouquinho de textura para deixar ele mais leve e garantir um conforto um pouquinho mais longo para ela. Aqui eu estou trabalhando com deep cutting, cortando fios curtos lá, coladinho no meu dedo e tendo muito cuidado para que ambos os lados recebam o mesmo estímulo. Lembra? Se eu picar mais esse lado e menos esse cabelo vai crescer diferente. Para por aqui e vamos olhar agora essa franja. Também tá bem desfiadinha, tá bem leve. Ó, esse é o tipo do trabalho que é um desafio para muitos de nós, mas é muito gostoso fazer. Quero lembrar você que o argumento desse corte é cópia de crânio, deixando o topo um pouco mais longo, ter muito controle com as texturas, então não se sinta pressionado a texturizar sempre. Sempre se pergunta para que ou por que eu preciso fazer isso. E claro, os contornos feitos a seco. Então você vai ter muito maior controle nos contornos e isso aumenta as chances de você criar um relacionamento bacana com esse cliente, fazer ela falar de ti e voltar para sua cadeira, que é o objetivo último.